Já vou dar bom dia antecipando você aí, Adriano, ao nosso entrevistado, que é o prefeito Elvis César, aí de Santana de Parnaíba. Bom dia, prefeito Elvis César, como o senhor está? Bom dia, tudo bem? Um excelente dia para todos vocês, Adriano, Vanessa, todo o pessoal do Giro, para todos os cidadãos da região metropolitana e do estado de São Paulo. Aliás, Giro Play invade todo o país, não é verdade? É isso aí. Queremos agradecer mais uma vez a presença... Aqui, Adriano, eu só estou com a máscara aqui para dar um bom exemplo para todos, mas como estou sozinho aqui, eu estou tirando minha máscara como vocês. Tá joia, é isso aí. Queremos agradecer mais uma vez a participação do prefeito aqui no nosso programa. Hoje o prefeito vai falar aí sobre a flexibilização aí da quarentena na cidade, né? A Vanessa Dainese também aqui com a gente participando. Antes de começarmos a entrevista, pedir para que todos vocês que estejam nos assistindo nas plataformas digitais do Giro SA, para que você que ainda não curtiu a página no Facebook, vai lá no campo de pesquisa do Facebook, coloca Jornal Giro SA, curte a nossa página e assista por lá nesse exato momento. Faça a sua pergunta, seu comentário, para que nós possamos colocar você aqui no ar. Então, todas as perguntas, comentários feitos neste momento na nossa transmissão ao vivo, às 11 horas e 16 minutos, na página do Giro SA, do Jornal Giro SA, nós vamos colocar aqui no ar, tá bom? Então é importante que você participe por lá. Vanessa Dainese, vamos então dar início à entrevista com o prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, Elvis César, é com você. Bom, mais uma vez eu quero dar bom dia para o prefeito, agradecer a participação mais uma vez aqui no Giro Play Manhã. E, prefeito, começo perguntando sobre essa iniciativa do CIOeste, né, que é o consórcio que o senhor preside aqui na nossa região, de fazer essa solicitação para a inclusão das cidades aqui da região na fase 2 da quarentena do governo do estado, né? Eu queria saber por que dessa iniciativa e o que leva, né, ao consórcio a acreditar que a região pode ser incluída nessa fase 2? Olha, Vanessa, muito obrigado pela pergunta, obrigado por a gente ter essa oportunidade de esclarecimento, parabéns pelo excelente trabalho que a imprensa tem feito na nossa região. O que nos dá essa prerrogativa são os indicadores da nossa cidade, o número de leitos, a porcentagem de letalidade. Nós temos mais de 95% da nossa população usando máscaras e estamos ampliando os leitos de UTI. Osasco, por exemplo, está ampliando com mais 30 leitos de UTI, Santana de Parnaíba com mais 20 leitos de UTI. Então, e outras cidades da nossa região, como Itapevi, estão alugando leitos de UTI. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, prefeito, estamos. Sim. Osasco fez mais 30 leitos de UTI. O Itapevi está alugando mais leitos de UTI na iniciativa privada. Nós temos leitos de UTI alugados na iniciativa privada. Enfim, o que eu defendo é que nós possamos avançar de fase aqui para a segunda fase, a fase laranja, para a gente definir os protocolos um protocolo bastante prudente, muito racional e coerente, para que todos os comerciantes possam cuidar, em primeiro lugar, da sua saúde e depois a saúde dos seus clientes. Então, a gente faz essa defesa e também para que a gente possa começar a uma retomada gradual e bastante responsável da economia. Prefeito, a gente está passando de fase aqui no estado de São Paulo num momento onde alguns especialistas dizem que não seria o adequado, porque os casos continuam crescendo, né? Não temos ainda uma redução no número de casos, a gente vê que sempre no balanço geral, né, nacional da pandemia, o número de mortes ainda continua alto e não numa queda. O senhor acha que já é o momento, de fato, para a reabertura, mesmo que seja gradual, desses estabelecimentos? Ou seria o momento de implantarmos uma regra um pouco mais rígida para que essa curva, de fato, comece a cair? O seu raciocínio ele é
fantástico, ele é bastante coerente. Eu acredito assim, uma vez que São Paulo agora fez a implantação de 300 novos leitos de UTI, a cidade de São Paulo. Então, o que eu verifico é que houve o índice de leitos de UTI ocupados reduziu, o que possibilitou São Paulo de sonhar e de ter uma perspectiva melhor quanto à flexibilização. Porém, o prefeito de São Paulo está tendo todos os cuidados necessários, inclusive parece que expandiu a quarentena para o dia 15 de junho. O que eu verifico é um movimento bastante responsável. Eu não sou contra a quarentena, mas também eu acredito que nós precisamos ter uma pequena flexibilização para que determinados setores que já têm um movimento hoje normal na sociedade, como o drive-thru, como o comércio de uma porta só, como alguns movimentos como esse que já estão ocorrendo, possam ter a liberação para continuarem funcionando da forma que estão. Quanto ao outro passo que você muito bem ressaltou, que é o aumento dos casos, isso é extremamente preocupante para todos nós, sem dúvida alguma. A sociedade não pode ter um comportamento que relaxar a respeito do isolamento social. Deu uma travadinha aí na imagem que nós recebemos, né, pelo Skype. Voltou. Mas cortou um pouquinho a ligação. Acho que você pode falar novamente dessa parte do aumento dos casos, porque deu uma travada na ligação. Tá, eu estou sentindo aqui mesmo para mim. O que ocorre? O aumento dos casos, nós não podemos relaxar com o isolamento social necessário, com saídas de casas desnecessárias. Nós não estamos em momento de passeios, nós não estamos em momento de lazer, de diversão, nós não estamos, as pessoas, todos nós, eu acho que já estão bem conscientes que o momento é de cuidar da saúde, que o momento é um momento de luto, porque nós estamos tendo milhares de pessoas perdendo as vidas, nós temos milhares de famílias enlutadas que estão tendo uma fase dificílima da vida, que perderam seus entes queridos. Agora, por um outro ângulo, a gente precisa verificar alguns movimentos na economia para que a gente possa ter um relaxamento organizado, coerente e analisado. Porque se aumentar os números de casos, nós devemos aumentar as restrições, sim. Então, pode acontecer esse movimento de ter um recuo se perceber que o número de casos teve um aumento devido à reabertura. Sem dúvida alguma, o mundo está nos mostrando isso, Vanessa, Adriano, o mundo nos mostra isso. Vários países que já passaram, que estão inclusive com a curva decrescente, que não é o nosso caso, a nossa curva ainda está crescente, vale ressaltar isso, que estão com a curva decrescente, já estão, tomaram, por exemplo, a Coreia voltou às aulas e as interrompeu, não é? A França fez um retorno de aulas e as interrompeu também novamente. Então, esse movimento não são erros de estratégias, são tentativas que nos fazem ver se haverá acerto ou se tiver que fazermos correções, nós vamos refazer correções. O fato é o seguinte, isso precisa ficar muito bem claro. O estado de São Paulo, que é o epicentro da doença no Brasil, já responde por 22% das pessoas contaminadas do país. Então, o isolamento social em São Paulo tem dado resultado. Agora, nós precisamos ver nesse meio tempo
medidas que possam flexibilizar, na minha opinião, o que já está acontecendo, não é? Aquele comércio que atende uma pessoa, não é? Flexibilização de algumas coisas que já estão ocorrendo na nossa cidade e em todas as cidades. Prefeito, eu fiz uma consulta e no dia 31, né, no domingo, Santana de Parnaíba registrou a taxa de isolamento de 59%, que está dentro do solicitado pelas autoridades de saúde, né, que o mínimo é 55%. Porém, na nossa região, a gente percebe que tem algumas cidades, no caso de Barueri, Jandira, que não estão atingindo pelo menos o mínimo aceitável. O senhor acha que a falta de adesão dessas cidades foi o que levou a região a não ser incluída nessa fase laranja? Olha, o que eu verifico é o seguinte, não foi esse o principal motivo, mas isso sim contribui. O principal motivo foi que faltaram 25 leitos de UTI. Como as minhas UTIs não estão cadastradas no estado, nós fizemos a atualização na Delegacia Regional da Saúde e assim nós completamos o número dos leitos de UTIs necessários. Agora, o isolamento social ele é fundamental e aqui eu quero agradecer a população parnaibana que tem cumprido isso, que tem trabalhado para isso, que tem valorizado a vida. Às vezes essas cidades que não estão alcançando os índices indicados, e com essa falta de isolamento, estão multiplicando os casos e gerando o quê? Uma sobrecarga no sistema de saúde, uma sobrecarga nas famílias, uma propagação maior no transporte público, e tudo isso impacta de uma forma negativa, sem dúvida alguma. O senhor acha que falta um pouco mais de diálogo nessas cidades para que a população de fato compreenda? Que a gente está vendo que não só na nossa região, mas em outros locais, a grande dificuldade de convencer as pessoas a saírem o mínimo possível, ou se vão ao mercado, ir só um, não ir a família toda. Uma falta de diálogo, né, dessas cidades, por não ter essa adesão. Lógico que a gente vê que isso não acontece só nas cidades da região, mas no Brasil como um todo, a gente percebe que tem cidades, estados onde a adesão não é adequada. Então eu estava perguntando para o prefeito se ele acha que é uma falta de diálogo ou se a população ainda não entendeu a gravidade da doença, né, desse coronavírus. Não, claro, eu vejo assim, eu tenho insistido no diálogo, inclusive amanhã nós faremos uma reunião com todos os prefeitos, amanhã às 10 horas, para que a gente possa reforçar esse diálogo, montar uma estratégia para unificando a região, e nós vamos reforçar isso, com certeza. Eu acho assim, tem prefeitos que têm uma característica, outros que têm outras, mas o fato é o seguinte, nós precisamos pegar e ter definições práticas e objetivas, porque nós, como temos cidades conurbadas, uma impacta na vida da outra. Então, precisamos aumentar o diálogo, precisamos aumentar o grau de efusão nas nossas normas, pedir a colaboração. Uma vez eu quero ressaltar, eu falei assim, poxa bem, estou cansado de fazer live, falar sempre a mesma coisa. Ela falou para mim, morre falando, mas não para, porque alguém vai ouvir e vai te escutar. Então, continue firmemente no seu propósito, falando com o povo, dialogando, insistindo, porque é a forma de salvar vidas. O senhor estava falando nos bastidores, quando caiu, da importância da máscara, e falando que a gente percebe que a gente que acompanha o senhor é um prefeito muito de rua, que anda, vistoria as obras, e que o senhor tem puxado aí a orelha da população que não tem usado a máscara, que é algo importantíssimo, né, prefeito? É fundamental o uso de máscaras, todo o protocolo com as mãos, de lavagem,
de não mudar o nosso jeito brasileiro de pôr a mão em tudo e em todos, né? A gente tem um jeito diferente, né? Que põe a mão em tudo e em todos. Então a gente tem que mudar esse protocolo das mãos, usar máscaras. Graças a Deus, eu vou falar aqui de 10 pessoas na cidade, quase 10 estão, mais de 9,5 estão usando máscara, numa proporção da população em geral. Então, graças a Deus, eu estou feliz com isso. Isso tem retratado, os números de contaminação na nossa cidade estão achatados, o número de leitos ocupados também. Eu tenho aqui um hospital de campanha fechado por falta de pacientes, graças a Deus. Eu tenho 50 leitos de enfermagem fechados. Eu tenho hoje aqui 50% da minha capacidade de coronavírus parada, que são 74 leitos que eu tenho para o coronavírus. Eu tenho 35% da UTI ocupada. Então, graças a Deus, os números aqui de Santana de Parnaíba são bem favoráveis. E a gente está trabalhando muito e a população tem participação nisso, porque elas estão cumprindo as normas. Vanessa, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Prefeito, esses números baixos, né, que o senhor está passando da cidade de Santana, né, claro, a gente fica feliz em saber que a situação está, né, aparentemente controlada aí na cidade. Mas tem cidades vizinhas que estão aí com números altos. Esses leitos da cidade que estão aí disponíveis, vamos dizer assim, pode ser, existe a possibilidade da conversa entre o prefeito de uma outra cidade com o senhor, por exemplo, para estar usando esses leitos ou não é possível? Como que funciona? Isso é uma dúvida, tá? Só para saber se existe essa possibilidade ou não. Olha, Adriano, nós estamos atendendo pelo sistema SUS, o sistema universal, ou seja, entrou na nossa retaguarda de pronto atendimento, nós estamos atendendo, sem contar o seguinte, que a gente atende todo o município de Pirapora, a gente dá respaldo para toda a região oeste. Nós temos pacientes aqui desde Osasco a Itapevi. Que bom. Então a gente, graças a Deus, estamos conseguindo atender e ajudar. E aqui para nós, nesse momento de pandemia, não tem limites de cidade. O que vale para nós são as pessoas, os seres humanos. Que bom, bacana. Prefeito, o senhor falou da reunião amanhã às 10 horas com os prefeitos do Cioeste. Mas a gente tem notado a ausência muito do prefeito de Barueri, Rubens Furlan, nessas atividades do Cioeste, que não é a primeira. Existe alguma divergência dentro do Cioeste por parte do prefeito Rubens Furlan? Só para ficar bem claro, porque fica surgindo os boatos aí nos bastidores. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito boa hoje. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu tentei falar com o Furlan esses últimos dias. Hoje ele me ligou pedindo essa reunião, falou se poderia ser feita em Barueri. Eu falei, ótimo, não há problema nenhum. Então hoje eu fiquei bastante feliz pela participação do prefeito Rubens Furlan e todos os demais prefeitos. Então fiquei hoje um dia feliz para mim, porque a soma, a união, o nosso grande problema hoje é o coronavírus. Terrivelmente, é um problema muito, uma coisa perigosíssima. Então não há tempo para nenhum tipo de vaidade, não há tempo para nós termos nenhum tipo de contratempo político. Então fiquei bastante feliz com isso. E nessa reunião de amanhã vão ser acertados aí os protocolos para serem iguais. E a reunião, a resposta do governo do estado, ela vem amanhã? Depois dessa reunião, antes dessa reunião, como que está a expectativa de vocês para a resposta da inclusão ou não na faixa laranja, na fase laranja? Hoje o secretário de Desenvolvimento Regional, Vignoli, me ligou, eu não consegui atendê-lo, e eu vou retornar a ligação para ele. Eu espero que amanhã nós tenhamos uma resposta nesse sentido. A gente teve uma resposta quanto aos respiradores do estado de São Paulo. Também eu estou bastante com uma ótima expectativa nesse sentido, porque São Paulo conseguiu aumentar 300
300 leitos de UTI na capital, agora serão mais 300 respiradores para os hospitais estaduais, e a terceira etapa, parece que semana que vem vai ser a distribuição de respiradores para cidades. Então eu já me coloquei à disposição para abrir mais 10 leitos de UTI aqui, e a gente alcançaria 50 leitos, né? Então, e a região também, o Osasco parece que já recebeu mais 10 leitos, fora os 30 que montou. Então, a gente está bastante satisfeito nesse sentido, esse reforço. E vamos esperar o que o Estado pensa, e também, cada momento, uma análise. Se tiver uma supercontaminação de casos, não tem muito que a gente fazer, não é verdade? Sim. Prefeito, muitos estão falando dessa questão da flexibilização, mas os pais hoje estão assumindo aí uma função muito importante dentro de casa com os filhos, né? De serem aí os professores, auxiliar, né, os professores nessas aulas, muitas delas virtuais. Como que está essa questão? Porque já existe uma previsão de quando as aulas retornam, né? Porque vai ficar aí uma brecha, né? Os pais vão ficar sem saber o que fazer. Vanessa, eu estou bastante feliz porque você está sabendo todos os pontos cruciais da sociedade. Está de parabéns. Novamente, eu volto a falar que eu admiro o seu trabalho, não é? Então, isso é o que está, é o clamor das ruas. Ontem eu fiz uma reunião com os representantes dos pirueiros escolares privados. Então, esse é o sentimento, e o que eu falei para eles eu vou reproduzir aqui para vocês. Infelizmente, eu não posso falar sequer se há uma data, se há uma previsão, o que há do retorno do ensino. Por um outro lado, o ensino público por meio de videoconferência, por meio da aula online, por meio das redes sociais, tem sido um desafio. Para cidades estruturadas como a nossa, tem sido um desafio, mas a gente está se empenhando o máximo, os professores têm nos ajudado. Eu quero agradecer aqui a contribuição dos professores, o amor pelo ensino, que tem dado resultado para a gente inserir o máximo possível de alunos nessas aulas online, nas tarefas, nas suas apostilas digitais, enfim, tudo isso nós estamos se esforçando o máximo para ter resultado. E os pais, eu peço aqui, eu faço até um clamor aos pais, que eles possam sim dedicarem mais 30 minutos da vida para os seus. Deu uma travada aí no sinal do prefeito. Vamos esperar reconectar. Filhos que eles não vão se arrepender. Estão me ouvindo? Agora sim, prefeito. Agora, prefeito. Então, travou bem na parte que o senhor falou dos 30 minutos, para dedicar mais 30 minutos aí no dia para os filhos. Para os filhos, a gente tirar esse tempo para se dedicar aos nossos filhos, porque nós temos uma meta, aqui nós temos uma profecia, nós temos que é criar e educar uma geração de vencedores na nossa cidade. Então eu peço para todos os pais do nosso país dedicarem 30 minutos a mais de auxílio, de participação com os filhos dos meios tecnológicos, que busquem informações como funcionam da melhor forma possível, para que a gente possa minimizar as perdas sem as aulas presenciais. Prefeito, o senhor falou dessa questão de cidades estruturadas. Para as crianças que ainda não têm acesso, como que Santana de Parnaíba está fazendo para garantir, né, o acesso à educação e não ter a perda aí do ano letivo? A gente estamos contando com o excelente trabalho dos professores, que têm identificado os alunos que estão fora dessa faixa e estabelecido contato com os pais, para que a gente possa conectá-los de alguma forma, ou trazendo para a escola, ou conectando-os por meio das apostilas, por meio das tarefas, enfim. A gente está
de todas as formas, tentando conectar todos. Tá, o prefeito. Tem alguma pergunta aí do estúdio? Desculpa, eu não ouvi. Acho que caiu a Adriano. Não, tô ouvindo. Pode refazer a pergunta para o prefeito, Vanessa. Não, eu estava falando exatamente com você. Se você tem alguma pergunta aí do estúdio, acho que você ia fazer alguma pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta, prefeito, do José Newton. Ele pergunta o seguinte: prefeito, nessas comunidades nem todas as pessoas têm celular, iPhone e daí por diante, ou outro tipo de aparelho para acompanhar estas aulas online. Como é que fica? Eu vejo assim, é um problema muito sério. É isso que eu vejo como um problema muito sério, porque, na verdade, a maioria dos pais tem sim um celular e tem acesso à internet, mas os pais vão trabalhar, às vezes, com celulares. E, às vezes, quem não tem computador, essa criança que a gente precisa ir buscar, identificar, verificar da melhor forma possível como nós vamos atendê-la. Então, isso nós estamos contando com todo o trabalho dos supervisores de ensino nosso. Eu vou até gravar, eu quero publicar isso para que todos vejam, né? Mas esse também não é um problema isolado, né, prefeito? Não é um problema de Santana, de Osasco, Barueri. A gente sabe que no Brasil o serviço de internet, no modo geral, enquanto outros países a internet é um jato de velocidade, aqui a gente ainda passa por muitos problemas em relação a isso. Como hoje, por exemplo, nós estamos passando na nossa transmissão, que é um problema geral e não tem o que se fazer. Então, não é um problema isolado, é um problema geral essa questão, né? Ainda não existe uma internet livre, gratuita para todo mundo. Tem cidades que a internet nem chega, não chega nem iluminação, nem energia elétrica, quanto mais internet, daí por diante. E o tempo de preparação foi muito pequeno para a mudança da aula. Rápida. Da presencial para online. Nós mudamos a cultura de uma forma muito brusca, muito rápida, que impactou muito nisso. Então, a ausência. Mas eu estou contando com todos os meus supervisores, os diretores, os coordenadores, enfim, todos, para que a gente consiga atingir o máximo possível de alunos. E a nossa preocupação, eu sempre digo aqui, a nossa métrica em Santana de Parnaíba, ela é sempre ao contrário. A gente sempre desenvolve as políticas públicas para aqueles 10%, aqueles 5%, sempre aqueles que mais precisarão. Então, esse é o desafio do Brasil e a gente está apostando nisso. Eu inclusive, falei com o meu secretário de comunicação para dar todo apoio para a educação. Falei com a educação, estou acompanhando e nós estamos trabalhando muito para alcançar todos. Pois é. Okay. Tem mais alguma pergunta, Adriano, aí do estúdio? Não, daqui não, só essa pergunta mesmo. Prefeito, tem algo que não foi perguntado, alguma informação que o senhor deseja passar para quem está nos assistindo? Sem dúvida, eu gostaria de ressaltar as políticas públicas, o lado positivo da crise, que nós, por meio de inovação, geramos várias políticas públicas consagradas que estão dando um impacto muito forte na sociedade, tais como a telemedicina com consulta online, que é uma coisa que tem dado muito certo aqui. Os médicos que têm mais de 60 anos estão fazendo a consulta por meio de videoconferência. Nós também estamos aqui com o Disque Medicamentos de Idosos, onde os idosos estão recebendo o medicamento em casa, não é? É uma coisa muito... nós temos um chat, que é o ANA, no nosso site, que começa a aprofundar em toda a gestão digital da prefeitura e tira todas as dúvidas e vai aprofundando por meio dos serviços prestados pela prefeitura. A Marmitex diariamente é um grande sucesso. Nós entregamos por volta de 15 mil Marmitex por dia
onde os pais que trabalham ficam tranquilos que todas as crianças vão se alimentar e se alimentarem muito bem. E isso é bastante importante para nós. Nós estamos fazendo um programa de retomada também para a geração de novos empregos, como a confecção própria dos uniformes escolares. Estamos usando as costureiras da cidade para fazer máscaras. Enfim, são políticas públicas consagradas que estão surgindo com modelos com impacto positivo dessa crise. Também todo ser humano saber que ele precisa economizar recursos como água, energia, enfim, saber otimizar os recursos nessa crise para que nós possamos vencer. E sem contar a gente se aproximar mais de Deus, orar mais, buscar a palavra de Deus, porque é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio e que vai nos dar força para a gente vencer. Muito obrigado, quero agradecer novamente a participação, Vanessa, Adriana, a todos do Giro, a Cláudia e a todos vocês que participaram e nos ouviram e deram essa oportunidade. Muito obrigado e Deus abençoe. Prefeito, só antes de me despedir do senhor, a gente tem falado muito sobre o pico da pandemia, né? O senhor que está aí acompanhando de perto, a gente vê aí o senhor bem atuante, visitando, vistoriando todos os locais. Nós já estamos próximo desse pico ou ainda falta muito para ele chegar? Eu acho que o pico da pandemia se dará esse mês. Em alguns lugares mais rápidos, em outros menos, depende do isolamento, depende da participação de cada um de nós. Ok, prefeito, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. O senhor sempre muito atencioso com a equipe do Giroplay, né, do Giro SA, e deixar aqui o canal aberto para quando tiver novidades, né, sempre trazer aqui para a gente e falar com o pessoal da nossa região, que sempre busca aí informações nos canais aqui de comunicação da região. Muito obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito.